temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédia. Não tenho nenhuma dúvida, hoje é mesmo o dia de vinhos, etc. e tal. A partir deste momento, pelo menos aqui, ó, tudo muda da água para o vinho. Agora, se não for gostoso, cheiroso, saboroso, se não for para o deleite, para alimentar a cultura do hedonismo, não pinta nesta bancada. E vejam vocês o tamanho da minha sorte. Hoje recebo duas personalidades que desenham, que são protagonistas do mundo da alimentação fora de casa, planejamento de projetos ligados à alimentação. É ou não é realmente um privilégio eu poder me sentar aqui e bater um papo com tantas testemunhas, né, com esses dois? E vou dizer, esse aqui é a minha isca para vocês, tá? O presidente da Abrazel está aqui, o Rodrigo Zamperini. Está aqui ele, ó. Está aí ele, mas também está aqui o José Gomes. O José Gomes, ele é o gestor de projetos do projeto de alimentação do Sebrae. Sentiram o peso? Abrazel, Sebrae, Rodrigo Zamperini e José Gomes. As informações que eles vão entregar para vocês, as revelações que eles vão fazer para vocês, tem tudo a ver com quem gosta mesmo do que é bom, com quem está de bem com a vida, com quem sabe que as benesses da vida é para quem sabe saboreá-las, reconhecê-las. A ideia aqui é fazer como o Gusteau, lá naquele filme Ratatouille. Me surpreende. Eu vou surpreender vocês. Vocês vão ver. Rodrigo Zamperini, seja muito bem-vindo ao Vinhos, etc. e tal. José Gomes, da mesma forma, com a mesma intensidade, seja muito bem-vindo. É um prazer grandíssimo receber vocês. Rodrigo. Com essa apresentação, Beto, só posso agradecer, muito obrigado. Sim, a gente está no segmento da alimentação fora do lar, estamos juntos há muitos anos, Abrazel e Sebrae, mas também o Zé Gomes, como também considero um amigo, então essa parceria não só entre as instituições, mas entre os amigos aqui, ela vem de longa data, graças a Deus. Só faria uma ressalva aqui, sim, nós estamos nesse segmento, mas eu creio que nós somos atores e não protagonistas. Nós somos dois atores que estão atuando, que fazem parte, que estão nesse meio todo. Gostei. E os protagonistas, eu acho que são até os anônimos que estão realmente no dia a dia, que a gente tanto se esforça para servi-los, porque eu acho que essa é uma das características que nós temos que ter quando escolhemos atuar no segmento dos restaurantes, das cafeterias, dos bares, né, nesse segmento que recebe as pessoas. Então nós temos que gostar de servir. E para gostar de servir, nós temos que nos colocarmos no nosso lugar, que é o lugar de ator, de alguém que está abrindo a casa, estendendo o tapete vermelho para aquele que está vindo com a gente. Muito legal. Legal mesmo. Rodrigo, me diz uma coisa. Tem muita gente que está aí nos vendo nesse momento que não sabe o que é Abrazel, que não tem ideia do que possa ser Abrazel. Então eu gostaria que você traduzisse, acentuasse, primeiro, a missão da Abrazel e o que é a Abrazel e, logicamente, qual é a função precípua e o grande objetivo da Abrazel. Humberto, a Abrazel, ela tem 36 anos no Brasil e 23 anos aqui no Amazonas. Dentro desse período, no início, quando ela foi fundada, e daí que vem esse nome Abrazel, ela era instituída como Associação Brasileira dos Restaurantes e Empresas de Lazer. Então, era vamos dizer assim, um clube fechado. Foi fundada naquele eixo Rio-São Paulo e juntava as maiores empresas que tinham do segmento. Então, ela era muito exclusiva. Com o passar dos anos, foi notado que não era esse o perfil que, pelo menos, os novos, né, as pessoas que estavam chegando, queriam que ela tivesse. E a Abrazel foi se aperfeiçoando e se tornando o que ela é hoje.
uma associação extremamente inclusiva. E aí ela passou a se chamar Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Mas o nosso conceito vai muito além. Tanto que na nossa missão está dito, né? A missão da Abrazel: representar o setor da alimentação fora do lar e trabalhar por um Brasil mais simples de empreender e melhor de se viver. Então por aí a gente percebe que vai muito além de nós estarmos simplesmente ali sentados numa mesa, congratulando, fazendo algum evento, às vezes dando tapinha nas costas e outras vezes reclamando da vida, porque isso é algo muito comum que nós vemos também. Você faz eventos e um fica com o outro ali reclamando das suas situações, mas não coloca a ação para acontecer. Como eu mudo isso, como eu transformo isso, como eu contribuo para que a gente faça algo melhor, algo diferente. Então é nesse caminho que a Abrazel tem seguido, né? Então nós temos aí várias vertentes, né? Agora mesmo estamos acompanhando a evolução da reforma tributária quando a gente pensa na questão política. Temos vários projetos de formação profissional. A Abrazel, em âmbito nacional, fecha muitas parcerias e convênios voltados para o segmento da sustentabilidade, e as diversas seccionais também abraçam isso, tanto por influência do que vem da nossa nacional, que é um grande guarda-chuva que nós temos, como também por ações locais. E a gente vai desenvolvendo isso em todos os estados do Brasil. Eu estou aqui hoje falando como presidente da seccional no Amazonas, mas o desenrolar, o que nós temos acontecendo, vai muito além daquilo que nós, graças a Deus, temos conseguido realizar aqui no Amazonas. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de estar tendo essa oportunidade de representar essa grandiosa instituição. Rodrigo, eu conheci uma Manaus que era botecos, bares e pequenos restaurantes. Eu conheci uma Manaus que não tinha nem sequer uma churrascaria, ninguém nem sabia o que era uma churrascaria. Como é que você encara essa evolução gastronômica que está acontecendo em Manaus, que está em pleno desenvolvimento em Manaus? Só para acentuar ainda mais a minha pergunta para você, no ano 2000 nasceu meu filho e todos os vinhos que eu servia aos amigos mais chegados, eu havia mandado buscar fora ou trazido de fora durante as viagens que eu fui, tá? Porque Manaus não tinha vinhos, não era o Chateau do Valier, ou não tinha vinho, não tinha vinhos. E eu me lembro também que palavras como sommelier, chefe, palavras como terroir, essas palavras não faziam parte do nosso português do dia a dia. É uma revolução que está acontecendo na área de gastronomia, Rodrigo? Humberto, a gente precisa encarar, muitas vezes são ciclos, mas a gente precisa ter uma preocupação grande quando a gente fala em ciclo, né? Porque já me vem à mente o ciclo da borracha. E não é uma lembrança agradável quando a gente pensa, né, que Manaus foi tão pujante durante o ciclo da borracha e depois aquilo se exauriu, se esgotou. Então nós temos que pensar que na verdade é uma evolução, como você disse. Não vamos entrar nessa de ciclo. E se é uma evolução, nós estamos ainda num caminho a ser percorrido. E eu falo isso com muita tranquilidade porque nós sabemos que a Manaus de hoje, em relação à gastronomia, em relação à qualidade de serviço, em relação ao número de estabelecimentos à disposição de todo, e aí também é muito importante isso, de todo o perfil de público, porque nós podemos ter variados perfis de público. O que aprecia um bom café da manhã, que aliás é uma característica muito peculiar de Manaus, a quantidade de cafés da manhã e o nosso hábito de sair com a família para consumir o café da manhã, principalmente nos finais de semana. O público que gosta de um almoço executivo, de negócios, ou mesmo no final de semana, para estar no seu momento de lazer. O público que gosta da diversão, quando a gente fala de happy hour, de ir para um bar. O público que gosta de consumir o seu vinho num restaurante mais refinado, que tem uma boa oferta ali de rótulos, como você falou. E é interessante nós olharmos isso, porque nos restaurantes também, há pouco tempo você tinha os mesmos rótulos. Você ia de um para o outro, mas você percebia que os rótulos que estavam disponíveis eram os mesmos. E hoje, graças a Deus, nós temos muitos distribuidores, podendo dar aí uma oferta enorme
no volume e na qualidade também que nós temos. E nós temos até adegas especializadas. Adegas especializadas. Em venda de bons vinhos. Nós temos excelentes sommeliers. Eu vou citar aqui apenas dois, que é complicado quando a gente fala no nome das pessoas, para não ser injusto com ninguém, mas o Pedro, para mim, que é uma enciclopédia e é uma base de conhecimento que a gente tem ao longo de muitos anos aqui. O que é o sommelier? Fala para o pessoal o que é o sommelier, Rodrigo, por favor. Bom, primeiro é importante dizer que para ser sommelier não basta você gostar do mundo dos vinhos. Você precisa de uma formação, você precisa se dedicar a estudar para receber o título, né, o reconhecimento como um sommelier. E nós temos em Manaus sommeliers formados e, além disso, também é grato poder ter essa informação. Manaus já tem a sua Associação Brasileira de Sommeliers. Sim, é verdade. O Alexander também, um grande sommelier, sim. Fundou a ABS aqui em Manaus e preside a entidade. E também é uma entidade que está de portas abertas. É importante também quem aprecia esse mundo dos vinhos que procure se aproximar da ABS, tem cursos fantásticos. Deixo aqui essa propaganda porque eu vejo que o trabalho é sério e merece ser divulgado. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. Nós tocamos até agora na área do sommelier, dos grandes vinhos e na área da gastronomia. Hoje também todo mundo usa uma palavra que é a palavra chefe, né? Chefe fulano de tal. Aqui já vieram vários chefes conversar com a gente. Na área da gastronomia, você considera que também está tendo essa revolução? Porque essa é a minha impressão. As pessoas vêm aqui, pessoas especializadas em fazer coquetéis estiveram aqui, e cada chefe que veio aqui vem com revelações autorais, quer dizer, revelando uma gastronomia que não existia, quer dizer, que foi inventada por eles. E essa, na sua opinião, é uma das revoluções também, das mais marcantes da cidade de Manaus, acentuando inclusive a nossa culinária, que é exótica, é única no mundo inteiro? Vamos começar falando dessa realidade dos grandes chefes e depois nós vamos também colocar outras realidades que nós temos dentro dos diversos segmentos da culinária, da gastronomia. Hoje nós temos em Manaus restaurantes que são verdadeiras pérolas quando nós pegamos essa fusão entre os nossos ingredientes tradicionais e técnicas refinadas, técnicas modernas de preparo, né, dos diversos pratos aí que nós temos. Então, assim, mais uma vez, com a preocupação, né, de quando nós dizemos nomes, não quero de maneira alguma deixar de fora aqueles que nós não conseguimos citar aqui. Mas nós temos em Manaus, por exemplo, vou citar hoje quem eu considero o embaixador da gastronomia amazonense, porque tem levado isso para os 4 cantos do planeta, que é o Felipe Schedler. Então, o Felipe Schedler começou com a sua família, vale dizer isso, o irmão Thiago, a dona Nelza, o seu Ivar. Então, é legal a gente ver que a família construiu isso juntos. E acho bacana este... O restaurante Banzeiro, né? O restaurante Banzeiro. Eles tiveram uma pizzaria em Itacoatiara, não sei se você sabe disso, eles tiveram uma pizzaria em Itacoatiara. Então, certamente o Felipe ainda era muito menino, não é dali que está a raiz do Banzeiro, mas já vem essa pegada ali no setor da alimentação. Sim. E aí o Felipe se formou, né, como uma escola em Caxias do Sul, se eu não me engano, foi até lá, fez o curso, voltou, e aí ele aplica hoje as melhores técnicas junto com os nossos ingredientes regionais e transforma isso num espetáculo para o nosso público local, é importante dizer isso também, mas também para os turistas. Né? Ele tem renome nacional, né? Exato, ele tem o Banzeiro em Manaus, o Moquém e também o Banzeiro em São Paulo, muito que legal. Tem ido muito bem também. E aí a gente cita também a Débora do Caxiri. O Caxiri hoje, além da gastronomia espetacular que a Débora executa, eu sou muito fã também dos pratos que estão ali disponíveis com diversas releituras, inclusive, recomendo que experimentem, né, os diversos pratos, as entradas, enfim, tudo que tem ali no Caxiri, mas também com uma atmosfera única. O Caxiri tem a felicidade de estar bem ao lado do Teatro Amazonas, num casarão que está muito bem preservado, e a gente tem essa fusão, né, do ambiente e da gastronomia regional. E aí, Humberto, tem algumas informações que eu considero importantes também de nós compartilharmos. Dei o exemplo de 2 grandes chefes, 2 grandes restaurantes, mas no centro de Manaus também, nós temos o primeiro restaurante indígena do Brasil, que é o Biatuí. E aí lá nós temos a Dona Clarinda, que é uma indígena, que realiza as receitas da maneira mais tradicional possível. É importante dizer isso, porque nós temos as regras sanitárias que precisam ser observadas. Sim, e ela tem que adequar a cozinha a isso.
Então tem situações que não dá para você deixar de observar em relação a isso. Mas a dona Clarinda executa o que nós temos de mais próximo a como essa culinária é executada, é exercida, vamos dizer assim, nas aldeias indígenas. Né? E aí você parte para, vamos dizer, a massa também está no meio disso, Humberto. A pessoa que quer sair comer um sanduíche, que quer sair comer uma carne bem feita. E nós temos dois dos estabelecimentos que mais atendem no delivery quando você pega a região norte e nordeste. Você tem ideia do volume que é isso? E é aqui em Manaus que está isso. Olha! Nós temos a hamburgueria JSK e a picanharia Porteira. E eu fiquei impressionado quando eu recebi essas informações. Hamburgueria JSK? A JSK, tem algumas unidades, né? Eu sempre passo ali na que fica na Paraíba. E a outra? E a outra é a picanharia Porteira. Espia? Picanharia Porteira e JSK, muito fortes no delivery, partiram para o salão também com força, então atendem hoje também nos salões. Então, maravilha. Eu falo isso só para a gente ter a noção de que em Manaus a gente está muito, mas muito muita coisa mudou para melhor mesmo, né? Graças a Deus. José Araújo Gomes, olha ele aqui, tá tão quietinho. Eu conheço o José Araújo há muitos anos. Eu morava na Eduardo Ribeiro, ele trabalhava também na Eduardo Ribeiro, na loja Cris Modas. Olha, eu comecei a ficar elegante, tá? Quem me acha elegante, lógico, por causa dele, que escolhia peças incríveis para mim. Zé Gomes, me diz uma coisa. Eu passei um tempão trabalhando com você no Sebrae. Eu tinha um papel lá na comunicação do Sebrae e eu vejo o Sebrae como um centro de excelência quando se fala do relacionamento com os pequenos, micros e empresários. Aí, você é o gestor do projeto de alimentação do Sebrae. Tudo isso que ele falou, essa revolução toda que ele descreveu, com restaurantes de renome, chefes e sommeliers de renome, tudo isso precisa de gente capacitada, gente treinada para que essa reputação seja mantida. Não adianta o chefe ser um grande chefe se ele não tem uma senhora baita equipe preparada para dar o suporte à reputação dele através de grandes realizações que são servidas. Me diz uma coisa, é esse o papel que você tem lá no Sebrae? Justamente um projeto de alimentação que envolve pessoas que aprendem a servir, a preparar, a conhecer sobre o mundo da alimentação em Manaus. E eu queria que você também desse uma pequena analisada numa coisa. Manaus tem uma fama, pelos próprios manauaras, de que o atendimento nas lojas e tarará, é horrível. E parece assim que nada melhorou, parece assim que nada mudou. E eu não concordo com isso. Eu acho que muita coisa mudou. Eu queria que você comentasse justamente o que é esse projeto de alimentação que você conduz no Sebrae, desse centro de excelência que está em Manaus e, queira Deus, continue. Perfeito, Humberto. Primeiramente, boa tarde a você, ao público que está nos acompanhando no Vinho, etc. e tal. Rodrigo, grande parceiro. O Sebrae é o serviço de apoio às micros e pequenas empresas, né, Alberto? Então, não se poderia se furtar de atender esse segmento, principalmente com a culinária que nós temos, uma culinária regional totalmente diferenciada, né? Então, o Sebrae, já há mais de 10 anos, ele tem uma carteira nacional voltado para o segmento de A&B, alimentos e bebidas. E também as unidades federativas, cada UF tem os projetos voltados para esse segmento, correto? Então, a formação que o Sebrae tem diante desse segmento é justamente esse apoio através da gestão do negócio, né? A gestão do empreendimento, a melhoria dos seus processos. E isso tem a ver com a administração do negócio. Tem a ver com a administração do negócio. Porque então, tem um negócio que tem uma história que o negócio abre hoje no máximo 5 anos, na grande maioria
vai à falência. Vai à falência. Isso é um dos objetivos, mudar isso? Mudar isso. Diminuir esse número? Diminuiu muito, Humberto. Diminuiu muito. Isso acontecia antes de os empresários buscarem informação. Né? Sim. De prospectar o seu negócio. Ele começava o negócio, sabia nem como estava o mercado, não tinha noção disso. Se a gente for buscar aqueles tempos bons, quando falo tempos bons é o nosso tempo, né? Nosso tempo. Que, onde estava começando realmente esse fluxo, uma pessoa tinha na cabeça de montar um negócio e montava. Na verdade, montava uma mercearia, montava um botequim, um boteco, ali uma lanchonete, mas não tinha conhecimento, montar porque não tinha. Sem noção do negócio, né? Sem noção do negócio, não se preparava para aquilo. Isso, com toda essa modernidade, todo esse avanço tecnológico, foi mudando, né? Foi mudando. Então, hoje, o empresário, para ele permanecer no mercado, ele tem que buscar esse conhecimento. Claro. Não é verdade? Claro. A gente vê hoje, o Rodrigo pode confirmar isso, dentro do segmento de alimentação, empresários com diversas formações, mas que buscam o conhecimento dentro do segmento. Tem empresários que não são cozinheiros, mas que buscaram conhecer o processo de uma cozinha, entrar fazer um curso numa instituição como o Senac, que trabalha essa formação de mão de obra, né? Para poder entender como é que funciona o seu empreendimento. Então, não só isso como na parte administrativa, como na parte contábil. Então, o papel do Sebrae também é esse, trabalhar, ajudar o empresário através das consultorias na parte da gestão do seu negócio. Hoje, concorrência, não vou dizer concorrência, mas hoje você encontra diversos empreendimentos servindo dentro do seu portfólio, dentro do seu cardápio ali, mesmo produtos que outros ali do lado servem, mas se ele não tiver um diferencial para atender ele não é concorrência, ele não faz concorrência, né? Ele não fica no mercado, não é? Entendi. Então, quando você fala em relação ao atendimento, que as pessoas falam atendimento aqui dos colaboradores, do restaurante, das lojas. Você tem conhecimento disso, né? Isso é dito por aí. Sim. Mas eu digo que isso é uma inverdade. Claro, existe um ou outro que realmente, às vezes, por um deslize, por um mau momento, o atendimento não é bom, ou faltou preparo, ou faltou investimento por parte do empregador para que aquele colaborador ele preste serviço melhor, né? Que isso hoje já quase não existe mais. O investimento que as empresas fazem para os seus colaboradores de prestar um bom serviço, um bom atendimento está cada vez mais elevado, né? Então, nós temos um atendimento bom, sim, em relação a você viaja, Rodrigo viaja, eu viajo, as pessoas viajam, e quando vão a uma cidade, a gente vê que o atendimento não é tão que a gente pensa que vai encontrar numa grande capital. Não. Nós temos sim um excelente atendimento, claro, precisa melhorar? Precisa em alguns aspectos. Tudo pode ser melhorado, Tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado, mas nós temos sim um excelente atendimento. A gente passa e vê restaurantes lotados aqui no centro, você vai no shopping e vê lá também os restaurantes, estabelecimentos de A e B também, com o público ali. Se não fosse assim, se houvesse um atendimento não a contento, não estaria. Não é verdade? Não teria esse público. Então, nós temos sim um bom atendimento, precisa melhorar em alguns aspectos, precisa. José Gomes, o Sebrae continua de portas abertas para todo empreendedor que queira melhorar a sua atuação e o desenvolvimento do seu negócio. Isso aí é ponto pacífico, não é? Ponto pacífico. Nós temos diversos projetos, né? Temos unidade dentro do Sebrae, unidade de serviço, unidade que atende comércio, unidade que atende indústria. No caso da unidade da qual eu faço parte, a parte de serviço, onde nós temos incluso ali projeto na área de turismo, na parte de artesanato, na parte de alimentos e bebidas, na parte do agronegócio, na parte do petróleo e gás. Então, e esses projetos,
os empresários, os empreendedores ou futuros empreendedores que buscam o Sebrae, eles têm um subsídio através do portfólio do Sebrae. A Brasel é uma grande parceira nossa, a gente desenvolve diversas atividades de consultoria junto ao segmento de alimentos e bebidas, onde o Sebrae tem um subsídio de 70% para atender as empresas. Meu Deus, que maravilha! Então, há empresas que buscam, vamos dizer lá, melhoria de processos, uma consultoria de melhoria de processos, certo? Da proposta que é colocado para a empresa, para a realização daquela atividade, daquela consultoria com profissionais qualificados, na expertise daquela consultoria, o Sebrae subsidia 70%, o investimento empresário é 30%. Que certo? coisa! Então, se você fosse buscar contratar um profissional numa expertise que a gente tem, você investiria 100%, na verdade, em relação àquele serviço. E pelo Sebrae a gente tem subsídio de 70% e o empresário investe 30% em 10 vezes no cartão de crédito. Então, daí a gente tem esses projetos para estar atendendo esses diversos segmentos. Muito bacana. Rodrigo, FIGA 2023, o que é isso? Houve esse lançamento lá na Casa de Praia Zezinho Correia, esplendoroso, vários empresários reunidos, né? Inclusive é uma feira internacional, isso significa que nós teremos lá na realização da FIGA 2023, que foi descontinuada, não sabemos porquê, mas que agora volta com tudo e não está prosa. Como vai ser a FIGA e o que é a FIGA 2023, Rodrigo? Bom, Humberto, é importante só fazer uma correção, a FIGA é bianual, então ela não foi descontinuada. Nós estamos na 5ª edição e, graças a Deus, desde a primeira em 2015, 2017, 2019 e mesmo após a pandemia, o primeiro evento presencial no Amazonas foi a FIGA 2021, né, uma realização da gestão do presidente Fábio Cunha, da Cantina Guioto, fazer aqui também um jabá para o Fábio. E em 2023, agora, a gente vem sim com uma expectativa de aumentarmos a frequência de público, lógico, saindo de pandemia, questão de restrições e toda aquela situação que nós vivíamos, então, hoje, graças a Deus, não temos mais. Então, a expectativa para a FIGA 2023 é enorme. E sim, é internacional. Nós teremos chefes da Colômbia, chefe do Chile, uma autoridade aí na ciência gastronômica, né? O chefe que vem do Chile, ele tem uma grande expertise nessa parte da ciência gastronômica aplicada no preparo dos alimentos, porque tem muito disso na cozinha. E ele vai interagir com os chefes locais. E é que entra onde está o grande, vamos dizer assim, a grande pegada da FIGA, Humberto, que a gente chama os chefes internacionais, a gente chama os chefes de renome nacional, mas principalmente os nossos chefes daqui, os nossos chefes regionais. Então, fazemos esse grande intercâmbio. Nossa gastronomia local é muito valorizada com os nossos ingredientes, com as técnicas tradicionais também. E aí a gente pega técnicas modernas, ingredientes da culinária internacional, colocamos isso no caldeirão e o resultado o público vai poder conferir nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, lá no Vasco Vasques. Vai acontecer então no último dia de setembro e 1º de outubro. 30 de setembro e 1º de outubro. Exato. Você acredita que quantas empresas, por exemplo, grandes empresas do vinho, por exemplo, vinícolas, etc., elas virão, elas foram convidadas? O que nós temos para esse ano, Humberto? E vou pegar um gancho na sua pergunta que é muito providencial. Na FIGA desse ano nós estamos com um espaço que nós pensamos o seguinte: vamos colocar um espaço para nós termos uma área de degustação de queijos e vinhos. Mas espera aí, queijo e vinho numa feira de gastronomia amazônica? Mas aí é que está onde eu disse, né? A gente pega o que nós temos de regionalidade, mas nós pegamos o que está inserido em todo o contexto da gastronomia. E aí a gente sabe que o vinho está nesse contexto da gastronomia por completo. Então, esse espaço, Humberto, está reservado ali, a gente está em conversa já com empórios da cidade para a gente... Muito bem. Para a gente trazê-los para dentro da FIGA. Vocês têm espaços à venda ainda? Quer dizer, as pessoas podem entrar em contato para comprar os espaços lá na FIGA? Sim, na nós temos estandes disponíveis.
Peço que os interessados busquem um contato, pode ser pela nossa página do Instagram, deixa lá um direct, né? Estou falando em inglês, mas eu falo direct, né? Deixa um direct lá pra gente, que a gente vai entrar em contato com vocês. É @FIGA 2023, né? É no arroba da Abrazel, @AbrazelAM. @AbrazelAM. Obrigado por dar essa chance aí, Beto. @AbrazelAM. Perfeito. E as vinícolas também, nós temos esse espaço. Já tivemos, inclusive, em outras edições, distribuidores de vinho participando conosco. É o que eu digo, a gastronomia ela é muito variada, é muito diversa. E o que nós conseguimos fazer nessa composição, por exemplo, as punks, né? O que são punks? Plantas alimentícias não convencionais. Você sabia, Humberto, que o seu Iroia, lá do restaurante Suzuran, tem uma receita que leva o broto da Vitória Régia num dos seus pratos? O Iroia é realmente, em criatividade gastronômica, é imbatível. Ele é maravilhoso. Um mestre da culinária japonesa, Sim. Ele já utiliza os nossos peixes da região e agora também, agora não, já tem algum tempo que o seu Iroia faz isso. Ele utiliza também essas plantas não convencionais. Vitória Régia, né? Como é que você imagina? Mas ele coloca o broto lá da Vitória Régia no cardápio. Ele é fantástico. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo aqui, o nosso presidente da Abrazel, o Rodrigo Zamperini, e o José Gomes, que é um dos mais competentes profissionais que estão a serviço do Sebrae Amazonas, lá desse projeto de alimentação. Você quer falar com o Sebrae? Fala com o José Gomes e você vai se dar bem, tá? Eu acho. E sobre a FIGA 2023, aí, @Abrazel. @Abrazel AM. E ainda tem stand lá disponível para você participar da Abrazel. Zé Gomes, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Eu agradeço, Beto. Obrigado mesmo. Da Abrazel. Bacana. Gente, é o seguinte. Agora vai começar o fim de semana para mim, para o Rodrigo e para o Zé Gomes, tá? Mas antes eu quero dizer para vocês que nas 7 lojas do supermercado Vitória, o torra não tá brincadeira para ninguém, continua. Isso tudo faz parte, logicamente, da celebração dos 19 anos do grupo Vitória de Supermercados, e quem merece todos os presentes, quem deve ser o ponto vital dessa celebração são os clientes, todos os clientes que vão lá do supermercado Vitória. Tem um aqui pertinho do Japim, tem outro lá na Torquato Tapajós, tem lá o do Coroado, tem agora o novo supermercado da Ponta Negra. Então você vai ver, você leva pouco dinheiro e sai de lá com muito mantimento. Eu garanto a você. Visite uma loja, são 7 lojas do supermercado Vitória, e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz e satisfeitíssimo por conhecer as vantagens que essa campanha Torra está oferecendo. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus permitir. É para toda Manaus, é para todas as lojas. Mega Torra Vitória e Supermercados. Tambaqui sem espinha, R$10,99. Composto lácteo do bom, R$9,79. Açúcar ótimo, R$3,19. Óleo de soja Sinhá, R$5,69. Arroz Super 1, R$3,89. Colchão mole ou patinho bovino, R$27,99. Festival de suínos, R$12,99. Salsicha que bom ou mocotó bovino, R$5,99. Ovos brancos São Pedro, R$21,49. Macarrão que delícia, R$2,19. Não perca tempo, aproveite um Vitória Supermercados mais perto de você. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.